Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa terceira e também última aula de sábado. Então, vamos lá fazer os exercícios deste sábado. Aqui desse lado eu coloquei o roteiro, como sempre, e aqui o resuminho da semana. No roteiro, aqui na primeira página, como sempre, o vídeo do professor formador. Na segunda página temos então a nossa atividade. Vamos ler ela rapidinho. Prezados, a análise de modos e efeitos de falhas, cuja sigla difundida é o FEMEA, relaciona os modos de falhas de equipamentos e seus componentes e os efeitos provocados sobre o sistema, sendo uma técnica que visa conhecer e antecipar a causa e o efeito de cada modo de falha de um sistema ou produto. Lembram que a gente já viu isso durante a semana? Eu tenho o modo de falha, eu tenho o que causou esse modo de falha e qual é o efeito. Então, eu tenho que encontrar primeiro o modo de falha, o efeito e o que causou essa minha falha para aí eu poder tomar algumas atitudes preventivas. É muito utilizada por áreas como projetos de produto e engenharia de manufatura, sendo muito aplicada no segmento automotivo, entre outros. Essa técnica tornou-se o procedimento padrão em várias indústrias para identificar e documentar todos os modos de falhas potenciais em um sistema. Um estudo do FEMEA envolve a identificação sistemática de certos aspectos para cada função de um determinado setor. O propósito fundamental é constatar que as falhas não excedam a declarada no esboço de desenvolvimento do produto. Suas características essenciais, como identificar o equipamento ou subsistema, o modo de operação do equipamento, identificar os possíveis modos de falhas e as suas causas, avaliar os efeitos no sistema de cada modo de falha, identificar ensaios e testes necessários para evidenciar e documentar as conclusões, fornecer informações aos operadores e mantenedores do sistema, para que eles entendam as capacidades e limitações, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho. São de grande valia para mitigar falhas potenciais, trazendo alguns benefícios globais. Então, aqui tem alguns passos centrais para a realização de um FEMEA. São os seguintes. Então, tá aqui alguns que estão listados em ordem alfabética. Como líder de manutenção, elabore um fluxograma para que os colaboradores de sua equipe façam uso do FEMEA nos equipamentos do setor. E aqui tem algumas dicas de ferramentas que podemos utilizar para fazer esse processo. E depois que vocês fizerem o fluxograma, vocês precisam compartilhar ele, ok? Então, eu escolhi, isso fica a cargo de vocês, essa segunda ferramenta para desenhar o fluxograma, tá bom? Eu já vou abrir lá, vamos só dar uma olhadinha nesses passos. Eu tenho que calcular esse número de prioridades de risco, tenho que tomar algumas decisões, como por exemplo, a outro equipamento, a outro modo de falha. Lembra que fluxograma a gente já viu lá em programação? Como que a gente tem que fazer? Definir estratégias de manutenção, descrever ações recomendadas, descrever impacto da falha, as formas de detecção, determinar detecção, ocorrência e severidade, identificar o modo de falha, identificar possíveis causas, listar os equipamentos e selecionar equipamentos para análise. Então, vamos olhar aqui o primeiro, que é o número de prioridade de risco. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai achar, ó, como que a gente calcula esse risco. Tá aqui embaixo o índice de prioridade de risco, que a gente calcula o risco, a gente precisa de severidade, ocorrência e detecção. Então, só para a gente ter uma noção, antes de calcular esse risco, eu preciso determinar severidade, ocorrência e a detecção. Para determinar isso, eu tenho que saber qual é a minha falha, como ela ocorreu, qual é o efeito dela. Para eu saber qual que é a falha, eu primeiro preciso determinar um equipamento. Eu vou ver em que equipamento eu vou analisar a falha.
Mas antes de saber o equipamento, eu preciso saber quantos equipamentos tem para eu selecionar um equipamento, para eu ver as falhas que tem. Estão entendendo? E aí, com isso, a gente vai montar o nosso fluxograma. E aí, eu já copiei essas informações aqui para cá, tá bom? Só copiei essas informações para a gente não ter que ficar voltando a página. Então, vamos pensar aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer nesse meu fluxograma é listar os equipamentos. Eu preciso saber os equipamentos que existem. Se é um começo, eu vou colocar aqui um círculo ou uma elipse. Clicando dentro 2 vezes, eu consigo escrever ou listar os equipamentos. Ok? Então, esse aqui já foi. Vamos fazer assim, ó. Já foi. Qual que é o segundo passo depois que eu listei os equipamentos? Eu preciso selecionar equipamentos, né? Eu preciso saber qual equipamento que eu vou fazer essa análise. E aí, eu vou pegar aqui um quadradinho, um retângulo, né? E vou escrever aqui dentro. Selecionar equipamento para análise. E aí, o que eu posso fazer? Eu já tenho os dois aqui. Eu vou puxar uma flechinha daqui para cá. Olha que lindinho. E aqui, eu já selecionei o equipamento. O próximo passo, eu preciso identificar qual que é o meu modo de falha, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, vou colocar mais um retângulo aqui embaixo. E vou escrever aqui, identificar modo de falha. E vou puxar, ó, tá vendo que aqui já aparece uma setinha para cá. Se eu quiser, eu posso mudar isso aqui de lugar, olha. E olha, a flechinha vai indo junto, tá vendo? Que legal. Enfim. Depois que eu identifiquei o modo de falha, eu venho aqui, deixa eu colocar o modo de falha identificado. Ok. Eu preciso... Lembram lá que eu tinha o modo de falha? Aí eu tinha o efeito dessa minha falha. Pensa lá nos componentes, no primeiro componente. Eu tinha o modo de falha. Eu tenho o efeito da falha. Então, o que eu tinha que fazer é descrever o impacto dessa falha. E aí, eu vou colocar um quadradinho aqui do lado. E vou escrever aqui dentro. Descrever o impacto da falha. Ok, então, eu vou puxar aqui uma flechinha. Beleza. Depois que eu descrevi o impacto da falha, então vou só tirar aqui, eu preciso identificar as possíveis causas, né? Então, eu vou já riscar isso aqui, porque eu vou escrever ele aqui. Então, depois que eu fiz isso, eu venho e coloco aqui embaixo. Eu preciso identificar possíveis causas. Então, vou puxar uma setinha para cá. Depois que eu identifiquei as causas, eu preciso descrever uma forma de detecção. Então, eu vou puxar outro quadradinho aqui e vou escrever aqui, ó. Descrever formas de detecção. Vou puxar mais uma setinha para cá. Olha só. E agora vamos pensar o seguinte. Quando eu descrevo o impacto dessa minha falha, deixa eu só arriscar aqui, ó. Quando eu descrevo o impacto dessa minha falha, eu consigo determinar a severidade dela, né? Se ela vai me trazer um impacto muito grande, se ela é muito séria, né? Se eu tenho que resolver isso logo. Então, com isso aqui, eu consigo determinar a severidade. Então, eu vou puxar aqui para o lado. Identificar possíveis causas. Se eu sei o que está causando isso, eu também consigo determinar
com que frequência isso está ocorrendo. Então, eu consigo determinar a ocorrência dessa minha falha. E aí, eu consigo determinar a ocorrência. E puxar a setinha aqui. E depois que eu descrevo as formas de detecção, eu consigo, então, determinar a detecção. E vou puxar uma outra setinha aqui. Então, esses aqui, ok, já coloquei aqui. Depois que eu tenho severidade, ocorrência e detecção, eu consigo, lembra que eu falei, calcular o NPR, que é o número de prioridade de risco. Então, aqui eu consigo calcular o NPR. Puxar uma setinha aqui. Então, aqui já foi. Vamos riscar esse aqui também. Vamos pegar aqui do início e vamos riscar esse aqui também. Depois que eu consigo calcular esse número de prioridade de risco, eu preciso descrever aquelas ações preventivas. Lembram da nossa tabela? Então, depois que eu tenho todas essas informações, eu venho aqui em descrever ações recomendadas. Então, vamos lá. Descrever ações recomendadas. Ok, vou puxar a setinha aqui. Aí, depois que eu terminei lá aquela primeira linha da tabela, vou para a segunda linha, em que eu tenho outro modo de falha naquele mesmo equipamento, naquele mesmo item. Então, ao invés de eu finalizar tudo, eu pergunto, eu tenho outro modo de falha? Eu tenho outra falha acontecendo para que eu faça análise dessa falha? E aí, eu tenho que vir aqui em... Ou a outro modo de falha é uma decisão, eu tenho que responder com sim ou não. E aí, lembra lá que a gente tem que usar o losango, né? Eu vou deixar ele só mais bonitinho aqui. E aí, eu tenho que perguntar aqui, há outro modo de falha? Porque se tiver, eu tenho que voltar e fazer o processo todo de novo. Então, se eu tiver, eu tenho que voltar aqui e identificar esse modo de falha. Vou puxar uma setinha daqui para cá. E vou colocar aqui um textinho escrito sim. Eu tenho outro modo de falha. E aí, eu venho aqui identificar o modo de falha. Se eu não tenho outro modo de falha nesse meu equipamento, então eu tenho que perguntar se tem outro equipamento que eu preciso fazer análise. E aí eu venho aqui em a outro equipamento. E eu tenho que colocar essas condições. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir um pouquinho, só para ficar bonitinho. Aqui, ó. E vou escrever dentro aqui, ó. A outro equipamento. Vou puxar uma setinha daqui até aqui. Se não tem outro modo de falha, eu tenho que ver se é outro equipamento. Então, aqui é se a condição for não. Não tem outro modo de falha. Tem outro equipamento? E aí, eu posso ter condições de novo. Tem outro equipamento? Eu vou colocar aqui como não, não tem outro equipamento. Tá? Então, não. Vamos ver o que acontece. E se eu tiver um outro equipamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá no início em selecionar o equipamento. E aí, eu vou puxar uma setinha, olha, daqui até aqui. Olha só como ela já ficou bonitinha, ainda posso arrumar ela para cá e eu vou arrumar só para escrever um sim aqui. Então, sim. Se eu tenho outro equipamento, eu tenho que voltar aqui no início em selecionar o equipamento, vou fazer a identificação da falha e fazer todo o processo de novo, tá? Então, vamos ver aqui. Eu já fiz, já tomei essa decisão.
essa aqui também. Faltou só definir as estratégias de manutenção. Então, já analisei todos os equipamentos, fiz todos os modos de falha, não tem mais falha, não há outro equipamento para fazer análise. O que que eu faço então? Eu vou finalizar aqui com uma outra bolinha, tá? E o que eu preciso fazer é definir as estratégias de manutenção. Opa, manutenção. Beleza? Então, consegui usar tudo que eu tinha. Ok. Usei todos os passos, coloquei numa ordem bacana aqui. Então, primeiro eu vou listar os equipamentos. Vou selecionar um equipamento para análise. Vou identificar o modo de falha desse equipamento. Vou descrever o impacto da falha, as possíveis causas, as formas de detecção. Com isso, eu vou calcular o risco e vou descrever aquelas ações recomendadas. E eu vou ver se eu tenho outra falha. Se eu tiver outra falha, eu volto aqui, identificar, eu faço tudo de novo para descrever aquelas ações recomendadas. Se eu não tenho outra falha, eu tenho que ver se eu tenho outro equipamento. Se eu tiver outro equipamento, eu volto aqui no início, seleciono o equipamento, vejo o modo de falha, faço todo aquele processo de novo. Não tem outra falha? Tem outro equipamento? Não. Terminei tudo, eu vou definir as estratégias de manutenção. Beleza, gente?